onde, na explicação que ele me deu sobre o projeto dele, eu de imediato compreendi, porque vejo que é a solução do problema que a gente enfrenta na cidade. E todos que andam pelas ruas de Arapiraca se deparam. Então, compramos essa briga. Todos os vereadores também entenderam a necessidade e também compraram a briga, e hoje resulta nessa audiência pública, onde está aqui representante de vários setores, pessoas que são responsáveis para trazerem as soluções para os problemas da cidade, e hoje, com certeza, a gente sai daqui com esse projeto bem explicado para a população, e aqui os representantes, os protetores de animais e todos os órgãos competentes também vão nos dar um norte, trazer boas propostas para o complemento que, porventura, precise do seu projeto. Então, quero agradecer a presença de todos e que a gente tenha aqui hoje um bom debate sobre a questão do preço. Uma questão de ordem, senhor presidente, senhor vice-presidente. É só para que a gente possa fazer uma acessibilidade, a autodescrição de cada um e cada uma na mesa, na pessoa do presidente Léo, vice-presidente aí também, o Melquisedeque, e que na hora da apresentação o professor Léo possa fazer as descrições se tiver imagem para o público PCD. No caso, para o senhor se descrever. Muito bem. Eu não tinha observado nosso amigo que está ali presente, mas aí eu sou o vereador Léo Saturnino, tenho 1,68 m de altura, estou vestindo blazer azul, calça jeans, sapato social e peso 95 quilos. Sou gordinho, viu? Eu também vou me apresentar. Sou o Melquisedeque, vice-presidente aqui da Câmara. Estou também de blazer azul, 1,70 m de altura e 85 quilos. Eu sou Aelson Lima, sou médico veterinário, professor na área ambiental. Peso 75 quilos, tenho 1,70 m, estou vestindo camisa listrada e é isso aí. Bom dia, meu nome é Williane, sou vice-presidente da OAB Arapiraca. Estou vestindo um blazer preto, roupa preta, cabelo claro, e peço licença para não falar o peso, porque a gente é mulher. Obrigada. Meu nome é Brígida, sou defensora pública do Estado de Alagoas. Tenho uma mecha branca no cabelo, 69 quilos e 1,70 m, e estou vestindo um terno de cor mostarda. Muito bem. De acordo com o que os amigos forem falando, aí vão fazendo a sua descrição. Agora eu vou registrar a presença do vice-prefeito, ex-prefeito José Costa Ferro, lá da cidade do Roqueiro, se encontra aqui presente. Seja sempre bem-vindo. Ao mesmo tempo, já convido o senhor para fazer parte da plenária aqui. O vereador conduz isso. E agora eu vou passar a palavra para o professor para que ele possa dar início e, posterior a isso, as meninas aqui irão cumprimentar e a gente abre e fala para todos. Bom dia, pessoal. Ficar aqui em pé, para que todos me vejam. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do
presidente Léo Saturnino. Queria cumprimentar o público, na pessoa da minha esposa, conhecida como Lidinha, e que tem me acompanhado nesse projeto desde o início até o fim. Tem brigado muito comigo, porque, segundo ela, eu sou um procurador de problemas. Esse é eu. Pessoal, a gente vai começar expondo algumas doenças, zoonoses, que são passadas desses cães para a população. E esse, como eu sou um agente de saúde, sempre trabalhei na agricultura e na saúde, eu estou bastante preocupado com essa situação de saúde pública do município de Arapiraca e de toda a região. Como vocês sabem, zoonose são doenças transmitidas dos humanos para os animais e dos animais para os humanos. E quem trabalha na saúde pública sabe que o município investe muito dinheiro para controlar essas doenças. E até agora só vem aumentando o montante de recursos que a prefeitura, a gente está falando de Arapiraca, coloca nos hospitais para esses cuidados. Pode ir, Receu. Uma das doenças perigosas e sem cura é a raiva. E a gente sabe que esses cães de rua, muitos deles não são vacinados contra a raiva, né? A raiva é uma doença infecto-contagiosa e que uma vez uma pessoa agredida por um cão raivoso, um gato, um saguinho, qualquer animal que transmita a raiva, uma vez quando aparecem os primeiros sintomas, não tem mais cura. E é uma situação bastante difícil para quem contrai a doença, porque a gente vai só esperar a hora da pessoa morrer. Tanto a pessoa como os animais. Não tem cura. Até hoje foi curada apenas uma pessoa no mundo todo, ninguém sabe explicar o motivo que ela foi curada. Bora? E aí está a maneira, não estou enxergando muito bem aqui, de como é que uma pessoa contrai a raiva. Certo? Então passando dos animais para os humanos, e dos humanos também para os animais, humanos para humanos, e uma vez as pessoas agredidas, o correto é procurar o posto de saúde, tomar o soro antirrábico, fazer o protocolo da vacina, que são 5 doses, no 0 dia, na hora que foi agredido, no 4º dia, no 7º dia, dia 14, dia 18. E antibióticos e anti-inflamatórios até acabar o problema, afora esses dias que os seres humanos perdem de fazer os seus afazeres, seus trabalhos. Aqui tem um tratamento que a gente não vai se referir. Olha aí. Leishmaniose visceral. É a popular calazar. Nos humanos tem cura, mas nos animais não tem. Trabalho do Centro de Zoonose de Arapiraca faz um trabalho com a leishmaniose, que é capturar os cães nas ruas, aqui
Aqueles que têm sintomas, é coletado o sangue e feita análise. Quando o animal está doente, está cometido, vai para a eutanásia. E os seres humanos fazem trabalho hepático e de baço para tentar prolongar. Então, a leishmaniose é uma doença que está endêmica, né? Eu solicitei os dados, mas infelizmente não foi me mandado para eu falar aqui. E os dados de raiva, eu consegui de janeiro, do dia 1º de janeiro até a semana passada, quando eu solicitei, tinha 476 pessoas que tinham dado entrada no HGE. 476 pessoas. Isso quer dizer que não era só de Arapiraca, é da região. O hospital atende todo o pessoal da região. Mas vocês imaginem quanto custa um tratamento desse em apenas 8 meses. Né? Eles calculam em torno de 1.000 casos por ano. Agora, não vou falar do tratamento. Vou adiantar. Sarna. Sarna também é uma doença comum. E o que mais a gente vê, quem trabalha recolhendo cães nas ruas, pessoal das ONGs, sabe que muitos desses cães estão acometidos por essas doenças. Sarnas, demodesca e sarcóptica, principalmente. Né? E às vezes a gente adquire uma doença dessa e não sabe como chegou. Né? E 100% não é causado por esses animais, mas muitas vezes é também. Então é uma preocupação. Isso aí são os tipos de sarnas e a maneira que elas contaminam as pessoas. Agora, não vou falar desses casos de tratamento, vou deixar com a Secretaria de Saúde. Dermatite por lava-migas, é aquelas doenças que a gente pega na praia, nos pés principalmente. Os animais defecam na areia e a gente pisa e muitas vezes acontece de pegar essas larvas, né? E também a gente não sabe como acontece, mas é devido dessa... É uma zoonose, né? É uma doença transmitida dos animais para os seres humanos. Aí a lava-migra, não sei quem já viu, já presenciou ou já pegou, mas ela fica exatamente assim e incomoda muito. Pode passar. Pode passar. Fora isso, pessoal, tem a esporticrose, hidatidose, toxoplasmose, que é aquela doença que os felinos, né, os gatos, transmitem, principalmente para as mulheres. Em caso de mulheres grávidas, ocorre todo um problema com o feto, né? Cegueira, malformação, às vezes aborto. Né? E é preocupante. E a gente, às vezes, nunca, quando chega no hospital, às vezes, é realizado um diagnóstico e, às vezes, os médicos ficam sem saber de onde apareceu. Né? É um aborto, é tratado como um aborto comum. É uma sarna, é tratado como uma sarna entre humanos, mas, na realidade, são zoonoses. Toxoplasmose, falei. Ali.
Aí, estou adiantando, porque senão a gente vai passar aqui até um tempão. Agora chegou aí a solução do problema. Esse é o projeto que a gente desenvolveu aqui e que, quando a gente fala, o pessoal fica dizendo que não tem solução. O poder público não tem condição. E a gente pensou um projeto em uma fazenda. De 25 hectares, considerando mais ou menos uma área de 30 a 50 metros quadrados por animal. Já que a gente pensa muito no bem-estar animal. Então, 25 hectares equivale a mais ou menos 75 tarefas, e daria para a gente fazer um espaço para colocar todos os cães de rua, sem donos, doentes, saudáveis, jovens, adultos e idosos nesse ambiente. Dotar essa propriedade de infraestrutura para garantir a segurança dos animais e evitar fugas, com telagem. Toda a propriedade seria telada com altura de 2,20 metros, para que não houvesse fuga, né? E os canis fechados e com estrutura. Aí vem aí uma coisa, isso é um projeto muito grande e muito caro. Se a gente levar em consideração o custo-benefício, isso aí não representa quase nada. É 0,0 alguma coisa de recurso público. Mas a gente tem a solução, o mínimo de recurso público possível. Dentro dessa propriedade seria criado abrigos, mais ou menos de 2 metros quadrados para a área. 2 metros quadrados são abrigos grandes, mais ou menos 200 metros quadrados, mas que caberiam 200, 300 animais se alimentando e bebendo água limpa e saudável e se alimentando de ração. E depois o passeio deles nessa área. Esses animais chegando nesse abrigo, teriam os cuidados veterinários, com parcerias que a gente já conversei, e não tem nenhuma dificuldade com as escolas de veterinária que tem no município de Arapiraca. Uninassal, Unirb, SESMAC, que tem essas faculdades de veterinária. Seria também um campo de estudos, porque diariamente iria ter uma equipe de médico veterinário lá nessa propriedade para curar quaisquer problema desses animais. Só retornando um pouquinho. Fonte de recursos. Aí é onde é que está. Esse recurso teria que vir de quem danifica, prejudica o meio ambiente. Isso é uma ação ambiental. Então teria que vir de multas ambientais, acordos na justiça, TAC, PRAD, doações de empresas para compensar danos ambientais. A gente sabe hoje a gente sabe, tem certeza que existem muitas empresas que jogam seus dejetos nos riachos e não faz nada para compensar isso. Não é só empresas, são condomínios de luxo também. E uma boa oportunidade de haver uma pequena compensação em relação
essas práticas delituosas de danos ao meio ambiente, faria uma parte de doação de ração para esses animais. Não é difícil de fazer isso, não. Basta chamar para um acordo. Basta chamar para um acordo. Programas governamentais, que a gente sabe que são poucos e os recursos são ínfimos, mas que para um projeto desse, que é único no mundo, não tem, ninguém nunca pensou, eu acho que é uma solução e a gente tem coragem de defender aonde for chamado. E, em último caso, fazer um projeto de lei nos moldes daquele que foi feito aqui para o esporte, para uma parte do percentual do ISS e para essa causa animal, que é um problema de saúde pública. Certo? Vou passar. Esse convênio a gente já falou, a gente não quer deixar ninguém de fora. As ONGs seria de uma necessidade enorme para trabalhar com a gente. A gente não quer tomar espaço de ninguém, a gente quer fazer parte, contanto que o problema seja resolvido. Cada um vai ficar com o que tem e a gente vai se juntar para retirar das ruas. A gente sabe aqui, quem acompanha, eu acompanho, que a Arapiraca tem um projeto muito bem fundamentado, muito bom, que é o PET Amigo, né, que captura as fêmeas de ruas, faz a castração, bota para recuperação e logo após recuperado, coloca nas ruas novamente. Coloca onde pegou. Isso aí eu fiquei sabendo. Mas aí não retira o problema. Né? Continua nas ruas, apenas deixa de procriar. Não deixa de ser um programa importante e eu desejo que continue fazendo isso. E futuramente, quem sabe, esse projeto poderia se expandir uma área maior e juntar todos esses municípios que têm o mesmo problema da nossa região e botar lá a pasta de piaços lá. Porque também não adianta a gente recolher os animais de Arapiraca, depois da Lagoa da Canoa, vir para cá, Coité do Nóia, Taquarana, Feira Grande, né? E se juntar novamente. Então teria que ser, aí entraria o Conagreste, aí já seria importante a parte política para convencer a disponibilizar alguma coisa em termos de mão de obra, em termos de alguma coisa de ajuda nesse projeto. Seria um projetão, e que teria um tempo suficiente até esses animais desaparecerem, porque seriam castradas, não procriaria mais, ia se acabando de acordo com a idade dos animais e as doenças que fossem contraindo, porque é um ambiente de junção também, é um ambiente que prevalece as doenças, né? Iria ser tratados e aqueles que não tivessem tratamento iriam para a eutanásia do mesmo jeito, sempre com aval da Sociedade de Protetora de Animais, Ministério Público e Conselho Regional de Medicina Veterinária. E se o espírito não me engana, não tem nenhuma ONG aqui em Arapiraca, pelo menos eu procurei saber, que seja registrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Aí não tem mais responsável técnico, né? E sem responsável técnico não existe a obrigatoriedade ou não existe a legalidade de ser transferido recurso para essas ONGs que não têm registro no Conselho Veterinário. Assim eu fiquei sabendo pela presidente do Conselho. E pessoal, para encerrar, eu só queria dizer que esse não é um projeto impossível. A gente já pegou, estou aqui bastante alegre com o doutor Ibernon, que entrou na Emater no mesmo dia que eu, fizemos um pré-serviço junto,
Já nos aposentamos há mais de 14 anos e continuamos aqui na luta. Eu, doutor Ibernon, doutor Rui, Eliel e mais uns 2 ou 3 aí permanecem na luta, né? Eu acho que a gente vai morrer trabalhando na área que a gente escolheu. Ibernon sabe que eu entrei em muitos projetos impossíveis que a gente pensava. E vou citar alguns aqui, para vocês lembrarem. Os mais jovens não lembram não, mas os da nossa idade vão lembrar, viu, Léo? Seu pai lembra. Primeiro emplacamento de carroças de burta de Arapiraca. Foi um projeto meu, primeiro em termos de Brasil, de país, onde eu passei explicando isso que eu estou explicando aqui, por tempo bem curtinho, no jornal Bom Dia Brasil, jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Todos esses 4 espaços foi feito isso e depois, segundo Rio Grande do Sul, São Paulo e depois outros estados adquiriram essa prática e aqui a gente pôde livrar alguns maltratos animais, como pôde determinar, né? Peso por animal. A gente era acostumado a ver uma carroça cheia de areia, 3 sacos de cimento 4, o carroceiro em cima e dando lapada nos animais. A gente conseguiu contornar isso e foi determinado o peso de acordo com o porte animal. Erradicação do leite cru, que a gente quase apanha. Se não fosse o doutor Napoleão, promotor do Ministério Público, a gente tinha feito não sei o que com a gente, mas graças a Deus ele foi para a raia, explicou tudo direitinho. E hoje é tão pequeno as pessoas que vendem leite nas portas que não justifica nem fiscalização mais. Todo mundo compra o seu leite no supermercado. Câmara fria, que é coisa de rico, que não tinha no supermercado. A gente encampou uma luta através de um amigo nosso de faculdade, que é o Hipólito, todo mundo conhece o Hipólito, dono do Asa Branca, e através dele a gente fez uma grande reunião e hoje quase todo supermercado de Arapiraca tem câmara fria. Câmara fria para quê? Para ser abatido no matadouro, lá entra na câmara fria, depois vem para o supermercado, continua na câmara fria, é tirado do balcão frio e dali vendido para as pessoas, ajudando na vigilância sanitária. Isso foi quando eu fui diretor de vigilância sanitária aqui no município de Arapiraca. Uma coisa que eu não pensava que ia dar certo, mas a gente, calado, fez. Pegamos 2 professores da UFAL, implantamos o plantio de uva no município de Craíbas, para aproveitar. Questão de ordem. Por favor, vamos se atentar ao fato, acho que todo mundo aqui, a questão do tema da nossa audiência pública, por favor. Vamos, agradeço. Quem foi aí? Gente, é Vitor, falando. Só para a gente. Vitor, tá. Tem... Mas só esses projetos possíveis, Tá só bom. falta um. Plantio de uva com água de esgoto, aproveitando todas as águas de esgoto de Craíbas, Berlândia e Estimão. Aí tem outros aqui que a gente encampou a ideia, foi para a luta e através dessas reuniões a gente conseguiu resolver. Então esse eu não acho um projeto impossível. Não acho um projeto impossível. Vou ficar por aqui e abrir agora para perguntas, críticas, sugestões. O projeto ainda está aberto, ainda cabe sugestões e a gente tem o interesse de resolver. Tanto a gente como a Câmara dos Vereadores, Ministério Público, Defensoria Pública, que abraçaram também o projeto com a gente. Muito bem, professor. Eu vou fazer algumas perguntas, o senhor fica aí. Primeiro, se o senhor tem já em 75 tarefas, quantos profissionais necessitaria para manter o espaço? Quantidade dessa? Aí eu vou fazer, depois o senhor faz outra coisa. Bora lá. Usa-se recurso federal SUS, saúde pública, recursos federais SUS. A partir do momento que não é recurso federal SUS é para todos. Arapiraca encampa essa ideia. Os municípios vizinhos
tenha certeza, vão jogar os animais tudo aqui. Possa ser que esteja, olha só, o projeto é fantástico. Fantástico, entendeu, Melk? Mas bora lá. Hoje já se faz isso com pessoas. Hoje muitos municípios pegam pessoas de rua, moradores de rua, estão despejando aqui nas proximidades de Arapiraca. É por isso que está aumentando o número de pedidos. Você pode observar que no centro de Arapiraca hoje aumentou o número de pessoas. E quando você olha, são Bahia, Sergipe, interior de Alagoas, são usuários de drogas, são ali de Pires, a grande maioria são usuários de drogas. O que é que eles fazem? Para baratear a situação, eles, em vez de pegar a responsabilidade deles, pegam essas pessoas, botam num veículo e deixam aqui. Ele oferece um pouco de dinheiro e, inclusive, até se ficar um torpecente para que ele chegue aqui. Aí vai que Arapiraca encampa esse negócio. Essa dificuldade é em Arapiraca, mas como o senhor mesmo bem falou, e isso eu falo porque é uma preocupação nossa, porque a gente tem que olhar o bônus e o ônus, né? Aí é bom a gente esclarecer. Vão começar a vir uma demanda, e não tenha dúvida, porque já soube, inclusive a gente conversando com algumas pessoas do município, e já tem ônibus vindo nas malas dos ônibus animais. Esse aumento de número de animais em Arapiraca, infelizmente, são pessoas que estão trazendo de outros municípios. Aí eles abrem os baús de ônibus em locais, inclusive em bairros, seja São Luís, são nesses bairros aqui que são bem movimentados e estão jogando de todo jeito, da forma que está, sem nenhum aparato, e a Arapiraca está pagando um preço por isso. Aí a gente tem que ter essa preocupação, esse ponto, porque a partir do momento que o município abraça a causa e nós abraçamos, a responsabilidade vem. Aí o senhor fala, tem as parcerias, bora, os parceiros muitas das vezes, é o que mais acontece, professor, e o senhor sabe, o senhor já viu também, que quando começa um projeto, no início é tudo bom, maravilha, mas quando passa um mês, 2 meses, aquele rapaz que estava doando da empresa 6 sacos de ração, ele disse, eu não posso, o outro não sei o quê. Eu estou falando isso aqui porque a gente tem que olhar também o lado ruim, porque a dificuldade do que é essas ações. E a gente acompanha, pode ter certeza que aqui, ó, Vavazinho, Valsante, eu já fiz, o próprio o Hélito, sempre alguém optou algo em relação a algo dessa questão dos animais, de proteção, a gente explicando à população que hoje o município não pode simplesmente pegar o animal e dar fim ao animal, ele recolhe naquele bairro, ele faz o tratamento, tem que devolver no bairro que foi encontrado. Tem toda essa questão que a menina aqui da parte jurídica vai poder explicar, explanar melhor, que é uma obrigação. E aí a gente tem essa preocupação. Aí esse é um dos pontos. Né? Como se banca? Aí o senhor disse, as parcerias, aí foi onde eu já falei. Como garantir aquelas pessoas, as universidades, seja públicas ou privadas, em manter, né, aquela obrigação, aquele comprometimento que ele teve? De que forma será feito? Né? Por fim, esse é um ponto que isso pode ter certeza que vai gerar inúmeras discussões, porque é complicado. A minha profissão é essa, para 75 tarefas de terra murada, quantidade de pessoas, a Arapiraca vai e pega, pode ter certeza, vai ser enxurrada agora de gente despejando animal, porque a Arapiraca vai ter um local. Entendeu? Essa é a preocupação. Mas no mais, a gente apoia porque é uma forma, é uma ideia que surgiu que, assim, muitas vezes a gente olha, meu Deus, como resolver uma situação? Esse projeto de emplacamento que o senhor falou, eu lembro muito bem, o meu pai é comerciante, e foi motivo na época de chacota. Quem apresentou esse projeto foi o Daniel Rocha. Eu lembro na época. Foi de mangação. E hoje não é implantado, e seria a melhor coisa para o município de Arapiraca, do seu preocupa. Também é questão de saúde pública, porque os carroceiros, o que é que estavam fazendo? Pegando o lixo, tirava da porta do cidadão e despejava na esquina do outro. E ficava aquela sujeirinha na Arapiraca danada, jogando lixo em qualquer lugar, seja na Nova Esperança, seja no bairro Novo Horizonte, ali nas proximidades da ABB, os carroceiros pegavam, e muitas vezes você não tinha como identificar. Além do maltrato, a forma indevida que ele estava despejando aqueles materiais. E hoje, você vê que é um projeto que já foi pensado lá atrás, há mais de 10 anos, 15 anos, 99. Foi pensado, mas o Daniel apresentou depois. Aqui na casa veio depois. Eu acho que quando foi no primeiro mandato do Daniel esse projeto, que fez valer,
Mas aí você, a pessoa tem ideia, mas assim, foi muito bem pensado e assim, hoje seria muito bem, até importante o senhor Bernon, alguém aqui da Secretaria, leva essa ideia porque o projeto já existe, a lei já existe, e é uma forma de a gente identificar quem maltrata e quem faz a ação ilícita. Mas esse, professor, é um dos pontos que a gente vem e assim, eu preciso entender, para que a gente possa até arredondar um pouco a coisa, né? E o senhor, né? Eu acho que é uma dúvida de muita gente aí. Estrutura humana. Estrutura humana. A gente fez Aqui que a gente pegou na OMS, uma pessoa, um funcionário, para cada 400 cães. Uma vez que vai ser dividido entre jovens, adultos, idosos, enfermos e fêmeas e machos, do mesmo jeito. Então, ficaria, né? Mais a administração. Mais a administração, que é o gestor, né? Essas pessoas que a gente vai trazer das universidades para cuidar dos animais. Como a gente vai garantir que essas pessoas vai ter a obrigatoriedade de permanecer com aquilo que foi feita a parceria? Como a gente vai garantir isso? Todos os meus projetos são feitos, a gente, obrigatoriamente se não for assim, eu não entro, tenho que estar respaldado pelo Ministério Público e Defensoria Pública, porque a parceria não vai ser comigo, não vai ser com a Câmara, não vai ser com a Prefeitura, porque são órgãos políticos e não podem entrar nessas brigas com as pessoas. Agora, o Ministério Público pode determinar, assinado, e na hora que falhar, a pena da lei. É com o Ministério Público isso aí. Então, com o Ministério Público, até agora ninguém falhou. Até agora, eu não conheço projeto que tenha falhado quando o acordo é feito com o Ministério Público. Se tem, eu não consegui ver. Então, tudo, universidade, quem prometer de doar ração, X tonelada, vai ser lá feito uma audiênciazinha com a doutora Brilha, doutor Charubo, doutor Cláudio, e o comprometimento dele é com o Ministério Público. Como quando uma multa é dada pelo IBAMA, pelo IMA, por outro órgão qualquer, vai para onde? Vai para o Ministério Público para fazer pagamento, ou para fazer o TAG, ou o BRAD, qualquer coisa com ele. A gente já saiu do meio, né? Porque a gente está entrando num risco grande, pessoal. Um risco grande, problema. Professor. Se eu prender esses animais e faltar ração, é crime. Se eu soltar já estão presos, é outro crime. Professor, esse dado de 400, de uma pessoa a cada 400 animais é de onde? Não, isso é um dado nosso, de experimento, comparativo com gado, com as ovelhas, Mas não procede, professor, porque de acordo com a Organização Internacional de Defesa Animal, é uma pessoa a cada 25 animais. Não. É dado consumado, é da organização, eu vou buscar aqui a... Não, quando... Está correto, está correto. Vou lá, só para explicar aqui. Existem várias maneiras de a gente calcular mão de obra. Aí tem a maneira extensiva, tem a maneira intensiva, tem a maneira hiperextensiva. Então, quando você cuida de animais intensivamente, que vai precisar você estar diariamente com aqueles animais ali, você precisa a menor quantidade de animais para você cuidar. Quando ele é criado e está saudável extensivamente, comedores e bebedouros automáticos, você precisa de uma pessoa apenas para olhar aqueles que estão saudáveis e cuidar dos que estão. Mas existe a questão da limpeza, controle. A limpeza é gigante. A limpeza é a pessoa. Eu vou falar. A limpeza, ela vai depender da área. Os animais, todo mundo sabe, que não defecam na área que eles se alimentam. Eles têm o local deles defecarem e urinarem. Então, pode ficar tranquilo que vocês nunca vão ver um suíno defecar perto do lugar do comedouro. Se alguém já viu, pode passar aqui. A área é grande,
A área é grande, não vai ter problema. Justamente que a área é grande, professor, que demanda de muita gente para limpar. Essa é a minha visão, né? É a sua visão. Eu estou assim, com a visão técnica e das experiências vividas. Dentro dos animais. Eu digo da experiência de vivência da causa animal também, viu? Mas Eu sei. eu tenho observado, por exemplo, quem toca a causa animal agora no Estado é a SECDEF, Secretaria de Defesa e Deficiente Físico, então essa parte foi para eles. Então hoje nós temos um canil instalado em Feira Grande, que é a APAR, eu creio que o Vitor conhece, né? Que é uma instituição tocada inclusive pelo Dr. Daniel e Dona Tânia. Dr. Daniel é quem encabeça o projeto o Amigo Pet na parte técnica de castração e tudo mais aqui do município. Então eu estive presente no seminário lá na secretaria e vi quando a secretária, inclusive nós fomos entregar uma emenda parlamentar que foi destinada lá, e a secretária naquele momento indagou a Dona Tânia quantos animais ela tinha. Por hora ela tinha em média de 230 animais. Então ela demanda eu creio hoje, de 5 a 6 pessoas lá para estar fazendo esse manuseio. Qual a área dela? Ela é proprietária do abrigo, ela é a presidente. Qual a área? Ela tem um veterinário com ela. Qual a área? A área de propriedade. Tem umas 2 tarefas lá, Vitor, mais ou menos. Pois é, se você fizer a conta, 2 tarefas. Mas eu digo assim, dado, só para concluir, dado limitado pela secretaria que está coordenando o projeto aqui em Alagoas, que se ela tivesse, a partir do momento da fiscalização, 231 animais, esses animais passariam a perder o conforto. Então, a perder o conforto, a perder a questão de espaço físico, não iria abrigar, e a questão de mão de obra não atenderia mais animais do que ela já tem. Então, por isso que eu questiono esse dado de 400 animais para uma pessoa. É bom a gente verificar isso aí bem, professor. Não, isso já está verificado. Quanto menor a área, maior a quantidade de pessoas que vai precisar de limpezas, tratamento, cuidados, verificações. Quando a área é maior, o trabalho diminui. Quem trabalhou, extensão rural, quem trabalhou com projetos de pecuária, sabe que quando a gente cria os animais extensivamente, a quantidade de mão de obra ela diminui. Seu pai é um grande criador de gado Nelore. Se você perguntar para ele quantas pessoas ele utiliza para cuidar dos 1000 animais dele dentro da fazenda, talvez ele prefira de pouco. Mas as fezes, os dejetos animais da pecuária, o Bernon pode me confirmar isso, não tem a toxicidade que os de animais de rua têm. Então, é por isso que demanda de mais higiene, mais limpeza, muito mais cuidado, né? Só entrando aqui, é importante, essa discussão, vale lembrar que todo mundo aqui que está aqui hoje é porque apoia. É importante trazer esse relato. Está dando sugestões. A gente tem que ter fazer esse relato, a gente tem esse zelo e cuidado, porque, como o senhor falou, em relação a alguns taques e algumas situações que foram feitas através da justiça. O que a gente está mais vendo hoje, sabe, professor? Você vê aqui, são os taques feitos nos hospitais e não estão sendo cumpridos por algumas entidades, de hospitais que cuidam de higiene. E não está sendo cumprido. O que a gente está mais vendo aí é hospital para fechar, o regional que passando por dificuldade, com dinheiro para entrar, coisa que já foi feita, realizado. Está entendendo? Aí esse é o cuidado que a gente tem que ter hoje, porque é o seguinte, um projeto desse, a Arapiraca só pode abraçar se ela comportar para ela manter e garantir que ela vai manter. Diga o senhor, nenhum prefeito vai pegar um projeto desse, nenhum, pode ter certeza. E vai botar, vai assinar, não, eu vou abraçar se eu não puder me comprometer, porque a responsabilidade vai ficar para a Arapiraca. O meu medo é só esse. E depois termina a população reclamando, porque o que mais reclama, cadê os vereadores que não estão? Os vereadores, porque eu sou morador do bairro São Luís, e vai, uma pessoa está andando e é mordido por um animal, aí vai no grupo lá, e eu estou no grupo, e eu escuto cada coisa, e assim, a gente tenta ajudar, mas aí a gente também fica de mãos atadas, porque a gente não pode fazer muito. A gente está tendo esse zelo, quando o Vavazinho fazendo a oração, quando o Vitor está fazendo, é porque a gente quer que a coisa realmente dê certo, e é bom a gente ver esses pontos negativos, para que a coisa realmente
ande, e é importante a presença da turma aqui, justamente para isso, para ver o outro lado, né? E vocês participam justamente de audiências, a defensora pública. Muitas das vezes a gente vê o Estado mesmo que podia dar uma. E muitas vezes ele. E não tem o que se fazer. E a conta fica. Quem tem que bancar? Só a título de sugestão e questão de ordem, eu queria sugerir que fosse facultada a palavra a todos que estão presentes, e junto de facultar a palavra, que façam o seu questionamento. Justamente, Babazinho, eu gostaria até mesmo ajudar aqui na organização, dizer ao professor que se ele quiser responder sentado aqui, para não ficar em pé o tempo todo, pode vir para o seu lugar, o microfone aqui também à disposição, né? E eu dizer o seguinte, estou gostando do início que foi justamente por isso que a gente chamou essa audiência pública, justamente para a gente trazer os problemas, trazer soluções que apresentar, entendeu? Então, é excelente, vamos manter, vamos apenas evitar a gente interferir na hora que o outro estiver falando, porque atrapalha, entendeu? Mas fica aí, fica sugestão, se quiser vir para cá. Respondendo ao presidente. Só queria acrescentar uma coisinha, um detalhezinho. Aqui a gente está justamente para ouvir as questões. O que eu estou querendo, e por isso que eu dei esse total apoio ao professor, é que é uma coisa que a gente precisa enfrentar de uma vez por todas. Porque o problema está crescendo, viu, presidente? O problema está crescendo, não é porque Arapiraca vai ser assim, ficar responsável, que a gente vai agora dar as costas a uma possível solução. Se é Arapiraca, que seja, porque a gente não pode deixar a rua crescer, um monte de cachorro, as pessoas serem agredidas, terem acidentes aí de moto, pessoas agredindo os animais. Isso não pode acontecer. A gente precisa enfrentar de uma vez por todas esse problema e tentar resolver. E aqui é justamente a primeira, com certeza, de várias reuniões que vão ter em torno desse projeto. Só respondendo, professor, continuar essa resposta dele. Respondendo bem rapidinho. Espaço aqui para os demais. Só respondendo o presidente, a preocupação dele, justíssima, né? O recurso, nenhum prefeito vai abraçar o projeto por isso. E é por isso a nossa preocupação, não deixar isso aqui com o poder público. Por exemplo, a gente começou esse projeto, é tão rápido a tramitação, e a gente já tem uma propriedade em vista. Certo? Uma pessoa entregando a propriedade pronta, com tela, com abrigo, eu nem dizer isso aqui, pronta para a gente começar a recolher. É difícil, às vezes, até a gente acreditar. E o compromisso da ração, da alimentação, não é da prefeitura. Seria daquelas pessoas que você tem no início, que cometeram crimes ambientais. Então, aquelas pessoas, na hora de fazer o TAC, em vez de dar a cesta básica, em vez de fazer os trabalhos comunitários, ele pagaria os seus danos com ação. Então, a prefeitura não vai funcionar, porque vai mudar de gestão daqui a 3 anos. E será que o outro que vem vai assumir o compromisso? Então, a gente não quer que o poder público... Na minha cabeça, o poder público ia fazer o que já vem fazendo. Capturar os animais e botar no abrigo. Só isso. E pode dar sugestões, pode criticar, pode fazer o que quiser. A gente está aqui para responder, dentro da nossa visão. Senhor presidente, se me permite, Sérgio, o secretário adjunto de saúde, para complementar até algumas informações do professor. Em relação aos casos de raiva e leishmaniose, 0. O último caso aqui em Arapiraca foi em 2006, ou seja, há quase 20 anos. Então, o trabalho está sendo sim, muito bem feito hoje pela UVZ, que é a Unidade de Vigilância de Zoonoses. Ia comentar também que em relação a um funcionário para 400 cães, mas eu acredito que até tem uma protetora aqui, ela só de falar melhor. Eu acho que é inviável ter que você alimentar, higienizar o cão e fazer a limpeza do local, mesmo
com o espaço aberto. Não se pode deixar as fezes ao ar livre, tem que se fazer a limpeza. Em relação a fontes de recursos, a lei 8.080/90, que é a lei ordinária do SUS, ela não tem nenhuma previsibilidade para que seja custeado algo em relação à medicina veterinária ou o cuidado de cães e animais sadios. Tudo que versa na lei do SUS é sobre os animais já doentes, que eles têm que ser capturados para que sejam tratados. E, por fim, não menos importante, que o professor também tocou, que é sobre o Ministério Público, hoje nós já temos um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, pactuado com o Ministério Público Estadual, o Dr. Cláudio Pérez, inclusive estava representando aqui o Ministério Público, com a OAB, o Dr. Daniel, que é o atual presidente, ele participou também da assinatura, e a Prefeitura. Então, isso é desde 2022. E está sendo, e é um TAC extenso, está sendo cumprido literalmente, da primeira à última cláusula. Então, nesse sentido, o município vem fazendo sim as suas obrigatoriedades através desse TAC com a fiscalização do Ministério Público. Então, são essas as observações que eu gostaria de fazer. Obrigado, senhor. Então a gente vê que já está resolvido a situação. O TAC sendo cumprido junto ao Ministério Público. Então o que é que a gente quer? Apenas retirar os cães das ruas e colocar no abrigo. Mas não há legislação que diga isso. Quando o presidente autorizar, eu vou colocar um pouco. Eu vou chamar, daqui a pouco vai ter a oportunidade. Eu estou com uma lista das pessoas que vão se usar aqui. Mas eu gostaria de aproveitar o Sérgio aqui para ver a seguinte detalhe, Sérgio. Nós temos aqui pessoas que já levaram queda de morte. Inclusive, o professor, na última reunião que nós tivemos, trouxe um dado da UE, de quantas pessoas entraram na UE, ou por queda de morte, acidentes ocorridos, ou por ataque de animais, e o que a prefeitura está fazendo com essas pessoas, qual a assistência que está sendo dada, porque as ruas estão cheias. As ruas estão cheias de animais. E um detalhe, temos visto ataque de animais a outros animais domésticos, carneiros, bezerros, galinhas. Eu tenho aqui um genro do João dos Santos até. Ele negocia com carneiros e ele teve, uma certa ocasião, 12 animais carneiros mortos, e ninguém, no caso o camarada perdeu a fonte de renda dele. Eu tive um leilão, eu sou um deles que já tive prejuízos, tive prejuízo com bezerros. Eu tive um leilão onde a gente comprou, eu já tinha uns 4 carneiros, comparado com uns 2 ou 3 leilões. Mataram os 4 de uma vez só. Então, é o que está acontecendo. E, no caso, pelo que eu vi, não está sendo feita nenhuma solução pelo município, porque as ruas estão cheias. As ruas estão cheias e estão causando problemas. Essa é a grande questão. Só respondendo o Sérgio, né? Doutor Sérgio, a gente não falou aqui que tinha acontecido algum caso de raiva. A gente falou aqui que 746 pessoas foi o dado que passaram quando a gente estava numa entrevista, lá na Líder, não foi? Na Líder, passaram para a gente pelo WhatsApp, e a gente não falou que tinha havido um caso de raiva. A gente falou que os animais de ruas, uma parte não eram vacinados. E todas as vezes que uma pessoa é agredida por cães, eles vão fazer o tratamento completo de raiva. Se eu estiver falando alguma coisa errada, aí me corrija, por favor. Não, está correto. O que eu coloquei aqui é que a Secretaria de Saúde, ela toma-se todas as iniciativas se tratando da raiva humana. É isso que eu estou dizendo. Então, o SUS hoje, ele só tem previsão legal de gastos com a leishmaniose humana, por exemplo, ou a raiva humana. Então, o problema que o vereador Melquisedeque colocou aqui, de vários cachorros na rua, não é a problema de saúde pública quando esse cão está contaminado. E esse cão contaminado, ele é retirado das ruas. E aí sim, a UVZ entra. Então, isso está funcionando, tendo visto os dados. Não temos casos. Então, está se funcionando. Agora, quantidade de cães na rua é um problema, não é da Secretaria de Saúde. Foi até dito pelo presidente Léo, que eu também tenho conhecimento desses dados, porque veio outros cães
as pessoas despejam cães aqui na cidade. Então, assim, a Arapiraca, se ela tomar para si essa situação, vai ficar insuportável. Porque daqui a pouco vem cães de Maceió, enfim, de todos os outros lugares, não só das cidades circunvizinhas. Então, é algo que tem que se pensar realmente com bastante calma. É uma situação sensível, sim. Nós temos, eu sou morador daqui também, vejo nas ruas, mas eu acredito que abrir hoje um canil público não vai se resolver. Doutor, eu tenho dado. A gente não está falando aqui, inclusive, né? Tanto é que o professor já falou, não é o canil público, tanto, e ele frisou a grande questão. Por que não público, totalmente público? Precisamos de uma parceria pública, mas não totalmente público. Por quê? Ele até se frisou. Hoje, o prefeito poderia comprar ali e nos dar o apoio. E o próximo prefeito? E o outro lá na frente? Então, essa é a questão. Hoje nós temos a parceria com a APAR. Nós temos hoje essa Mas o parceria. problema está na rua, a gente não está vendo essa parceria resolvida. Doutor Sérgio, As pessoas você estão tem um dado sendo de quantos cães a UVZ arrecadou durante esse ano, pelo menos? Eu tenho 523 animais fêmeas de rua castradas. Mas animais com zoonose, eles estão recolhendo e estão... Zero. A gente faz exame em todos esses animais. Primeiro, para fazer a castração dos animais, é feito um exame de hemograma completo, para saber se o animal está apto para a castração. Após o resultado dos exames, é que a gente faz essa castração. E nesses 523 pets que foram castrados de rua, somente de rua na Arapiraca, que eu vou falar um pouco, quando for a vez aqui, você vai descer um pouco aqui e mostrar um pouco do trabalho. Mas esse dado é só de castração ou é de animal com zoonose? Se o animal acidentado entra no trabalho da UVZ também? Entra sim. Se ele for constatado que ele tiver ou leishmaniose ou a raiva, ele é retirado, vai para o tratamento. Não trata. Não, mas a questão do animal atropelado, animal a UVZ faz esse trabalho? Não temos, não. Nem a lei permite, porque nós não temos. A UVZ, a lei é apenas a lei. Seu tempo aí, pode continuar. Ela só permite um animal se tiver com zoonose. Se ele não tiver, não existe essa fonte de recurso. Não tem como o município. A gente tem que até se preocupar com a responsabilidade do município em entrar num negócio desse e depois sofrer penas judiciais por conta deste problema. Não existe uma lei federal. Eu quero, quando for a minha vez, eu vou mostrar aqui um pouco. Eu já posso começar então? Eu queria ir para frente quando for a minha vez, por favor. Dentro da explicação do Sérgio, Eu queria fazer uma tanto pergunta. o vereador como o Carlinho, o representante, quer fazer uma pergunta ao Sérgio, só para... Tá. Bom dia a todos, sou o subtenente Carlos Rocha, né? Tenho 1,70 de altura, estou com uma fada aqui da cor bem suave, né? Não chama nem atenção. Mas assim, o contexto que começou o projeto era no contexto de saúde pública com relação à saúde, com relação às doenças, né? As zoonoses. Mas eu vou entrar na parte química agora, porque eu creio que é um problema de saúde pública, não só com relação ao que foi explicado pelo professor, mas também com os acidentes que esses animais causam. Isso aí, acho que é notório, eu posso contestar, porque é meu emprego, minha profissão, e são muitos os casos de acidentes por animais transitando na rua. Né? Eu sei que necessita de algum tipo de solução, não sei ainda se esse projeto é o ideal, certo? Tem que ser analisado por várias óticas, como vocês estão fazendo aqui, mas que necessita de algum tipo de ação para a diminuição de animais. Não somente cães e gatos, principalmente animais de grande porte, em que um acidente é muito maior. Né? A gente tem atendido muitas vezes, acontece de animais até cachorro mesmo, determinado porte, derrubam a pessoa de uma moto, certo? E isso aí causa um dano à saúde que, consequentemente, é um problema de saúde para o município. Né? O projeto, né, tem que ser analisado. Eu acho que só a gente estar aqui, né, tendo essa consciência desse problema, já é um passo, que não fique somente nesse passo, que a gente avance, certo? Ouvindo todos os setores, para que tome alguma situação, alguma medida. Né? Como falou o Léo, eu sei que realmente a gente tem que analisar, porque se realmente é aplicado esse tipo de solução aqui, com certeza isso que ele falou vai acontecer,
os problemas de outras cidades vão ser feitos para cá, mas a gente não pode ficar para Piraca como uma cidade grande, se tornou no centro do estado, referência para cidades menores, ou até para outras também, a gente não pode parar, né? Acho que a gente tem que tomar alguma decisão, ver qual é a melhor e fazer, dar continuidade desse projeto aí. Perfeito, Carlos. A consequência, concordo, vai ser saúde pública. Só que a causa não. O cachorro que causou o acidente, a culpa da Secretaria de Saúde seria desenvolvimento urbano, enfim, outra secretaria, não a de saúde. Só um adendo, né? Eu queria que vocês analisassem esse projeto e que eu não estou contra, nem criticando a prefeitura. A gente está querendo se juntar. O projeto está aqui para ser analisado. Nós estamos pegando sugestões. Se acharem que é viável, a prefeitura toma conta do projeto. Meu problema maior, a minha luta pela causa, é para retirar os cães da rua, evitar esses problemas, que eu sei que não é da Secretaria de Saúde, é da Secretaria do Meio Ambiente, ou da CDTU, não sei de quem, né? Mas o problema está existindo, que é os cães na rua agredindo as pessoas. E as pessoas também agredindo os cães. Quando o corpo de bombeiro é chamado para fazer um atendimento, que tem um cão que agrediu uma senhora ou uma criança, o que é que ele faz? Ele vai, pega o animal e vai fazer o que com o animal? Certo? Não tem lei ainda. A lei pode ser criada a partir dessa proposta nossa. A gente está dizendo aqui, desde o início, esse projeto Amigo Pet é um projeto extraordinário. Está castrando a cena para não haver proliferação. Agora, a gente queria, o povo, a população queria, é uma pena que aqui está só as autoridades, não tem as pessoas que reclamam diariamente, mas a gente quer que retire os cães da rua e coloque em um lugar seguro. Se for possível fazer isso, tudo bem, mas a gente acredita muito nos empresários. Os empresários de Arapiraca, eles têm colaborado com as causas, quando confia nas pessoas. Confiança é uma coisa muito boa. Aí, doutor Ibernão, quantos eventos os empresários não fizeram aqui em Arapiraca? Porque todos conhecem o doutor Ibernão desde 1974 ou 5, quando a gente entrou na Emater. É festa do cuscuz, é festa do sei de onde, que vem todo mundo. Professor vereador, eu quero fazer só um questionamento aqui, ó. Coloca para frente aí. A gente quer só se juntar para tentar resolver. Eu acho que a gente deve seguir aqui a pauta para que a gente dê condições para que as pessoas participem. Até porque também, eu também já tenho um compromisso com o Edmilton, uma coisa e tal, mas aí fica a sessão, deixa o Mel aqui, o Mel já conversei com o Mel, mas assim, tem pessoas que querem usar a palavra também. Agora, o que é que eu acho? Que essa audiência não vai ser só, vai permanecer essa não, vai trazer uma, duas, e lhe digo, professor, mesmo que tem muitas autoridades, mas tem algumas pessoas já da sociedade, mas olha, acabei de ser informado aqui, o pessoal está no chat, acompanhando pela rede social, e está interagindo bastante, e não são poucas pessoas não, viu? Então você vê que é um assunto de interesse realmente de Arapiraca, as pessoas estão vendo, todo mundo, agora, encontrar a solução aqui realmente não vai ser de um dia para outro, vai ser algo que vai ser discutido. Então, assim, a gente vai se debruçar, eu acho que vai ser encaminhado esse projeto para o pessoal do meio ambiente, para o pessoal da saúde, né, para a própria, sei lá, as outras secretarias, seja de infraestrutura, que precise de algo nesse sentido, para ter uma estrutura melhor, para que seja feito o canil, da forma que o senhor. Né? Então, assim, vai ter que ser passado por tudo isso e não vai ser resumido por essa. Tenha certeza que haverá mais. Porque é algo que realmente a gente está acompanhando aqui pelas redes sociais, a turma está acompanhando e assim, está razoável hoje a audiência, não penso que está com pouca gente não, porque a gente já fez audiência aqui que tinha 10 pessoas, aqui rapidinho você pode contar aqui 40, 50 pessoas, então assim, a turma está acompanhando, né? Mas aí vamos dar oportunidade para que as pessoas aqui falem, vamos tentar ao máximo resumir para que a coisa não se prolongue, mas assim, a gente não pode deixar, porque sempre há uma dúvida entre um e outro e a gente tem que dar o espaço, mas vamos ser mais direto. Então, presidente, eu queria, depois da sua pergunta, eu queria justamente ouvir, pessoal,
do Ministério Público, da Defensoria, né, dos órgãos que vão, porque vai inclusive informar a opinião de cada um que está aqui presente. Se por acaso hoje se estender muito, a gente marca outra audiência, a gente já vem com uma ideia mais E formal. antes da audiência, a gente pode combinar com os representantes e fazer reuniões aqui com as comissões, para que a gente debata também. Claro que não faça só audiência, faz as reuniões, já filtra e aí depois a gente marca outra A audiência. Câmara abraçou a causa, gente, e a gente quer levar até o final, até a gente chegar no denominador comum, entendeu? Então, se for preciso uma, duas, três audiências, a gente faz. Mas eu queria, depois da pergunta do Goiás, que cada órgão usasse a palavra e desse a sua opinião, porque já vai, inclusive, trazer um norte para as pessoas que querem participar e fazer perguntas. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, eu vou me dizer como eu estou aqui para o nosso irmão, o nosso amigo que está aqui no público também, né? Estou de blazer grafite, eu acho que é 1,74 m. E sou pardo e gostaria inicialmente de dar os parabéns ao professor Laelcio e ao vereador Melk, colega Melk, por estar trazendo essa audiência pública tão importante aqui para a gente, para discutir essas situações. Eu quero falar para o Sérgio, o representante da saúde. O Sérgio disse que não tem financiamento pelo SUS para a causa animal, né, Sérgio? Mas será que não é a falta de um projeto para que possa ser buscado no Ministério do Meio Ambiente, Felipe? Você que representa o meio ambiente, já que a causa animal ela está atrelada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, e existe o programa Pro-Patinhas, o Simpatinhas, que é o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, então, que está ligado à Secretaria Nacional da Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais. Será que esse projeto do senhor, professor, não se enquadrava em fazer um projeto, assim, esse projeto que o senhor já está apresentando mesmo, e tentar buscar, através do Ministério do Meio Ambiente, não no de saúde, já que não tem, no Ministério do Meio Ambiente, algum recurso também para ajudar na execução desse projeto? E aproveitando, quero parabenizar também o Vitor Ferro, secretário, pelo programa, pelo Caixa Móvel, e a todas as cuidadoras através da Marisa, parabéns também, porque vocês são guerreiras, mesmo guerreiras. Esse projeto é muito importante realmente, porque a gente vê o quanto vocês lutam, o quanto vocês se dedicam pela causa animal aqui na nossa cidade de Arapiraca. Parabéns, professor. Depois que o professor falar, gostaria que a defensora pública, a doutora Brígida, Posso anotando aqui e no final a gente o representante do meio ambiente gostaria de responder aqui, Pode ser. Segura aí, deixa a doutora Brígida usar a palavra, no seu momento você já anota aí e responde. Vereador. Depois a doutora William também usa a palavra, aí depois o doutor. Bom dia a todos, eu cumprimento a cada uma pessoa do presidente. Trabalhar com tutela coletiva tem um problema muito grande, que é a questão da efetividade. Então, por mais que nós tenhamos vários instrumentos, e é um microsistema de proteção, de tutela coletiva, então nós temos alguns instrumentos que a gente usa geralmente extrajudicialmente. Então, costumamos primeiro oficiar, depois recomendar e depois entrar com uma ação civil pública. Só que, olhando assim de trás para frente, eu tenho quase 50 anos. Então, o que eu fico olhando assim, estatisticamente, se a gente for pegar na ponta do lápis, eu gosto muito da matemática com o direito. Porque o direito é muito subjetivo, tem jurisprudência para tudo, tem decisão de juiz para tudo, mas a matemática é a matemática. Então, muitas vezes você está num conflito ali, alguém dizendo que cumpriu e o outro dizendo que não cumpriu. Aí você pega os números e pronto. Então,
eu tenho uma filha que é autista e as outras duas são típicas. E aí as outras duas reclamam que eu tenho mais diálogo com essa que é autista. Eu falo, eu tenho mais diálogo com ela exatamente porque ela conversa mais sobre fatos e muito menos sobre inferência. Porque ela não é o tipo de filha que vai chegar em casa e dizer assim, fulano é metido. Ela vai explicar. Hoje aconteceu na escola que ciclano chegou com uma bolsa de R$7.000 e disse para outra que os pais recebem um salário mínimo, então ela conta o fato. Então, trazer isso, né, para a vida da gente, para o direito, eu acho que ajuda. Então, nessa minha colocação de hoje, né, eu diria assim que eu não sou a favor e contra nada. Estatisticamente, o que eu sei é que nós temos estudos, e eu sei que é horrível no Brasil a gente usar uma referência estrangeira, porque temos culturalmente hábitos diferentes. Mas uma das poucas referências boas que a gente tem de controle, né, de animais é na Holanda. E os pilares que foram utilizados lá foram muito diferentes dos pilares que no Brasil a gente tem costume de utilizar. Porque foram campanhas massivas de esterilização. Quando eu falo campanha massiva, não é só no papel, não. É na prática. Multa alta, né, por aqueles, uma repressão severa por aqueles que cometiam abandono ou que fosse, ações de conscientização e uma fiscalização e controle muito grande, tanto em pessoas físicas quanto em pessoas jurídicas que comercializavam cães e gatos. Então lá a gente superou duas fases que muitas vezes no Brasil a gente ainda conversa, que é a fase de extermínio e que é a fase em que a gente pensa na estruturação de canil, né, que é basicamente o que a gente discutiu um pouco hoje. Então, somando essa minha segunda fala, de um exemplo de algo que deu certo nos estudos, e da minha crença, da dificuldade, da efetividade de qualquer política pública que seja, aí não interessa de quem é, interessa que ela aconteça. O que eu vejo é que, na prática, por exemplo, quantas ACPs e taxas ambientais a gente tem em Arapiraca? Não sei, não tenho essa referência, porque aqui nós não temos o hábito de ter uma fiscalização constante. Então, quando o professor traz, por exemplo, a questão da compensação ambiental, eu vejo um problema, porque muito diferente do estado que eu vim, que é Minas, onde nós temos uma fiscalização constante, né, até a minha família toda é da área rural. E aí, meu irmão, uma vez, chegou o funcionário dele queria ter um papagaio. Aí ele falou assim, o que eu faço, Cristo? Eu posso deixar? Eu falei, você tá louco? Se o fiscal chegar lá, é melhor matar o fiscal do que pegar o papagaio, porque é mais fácil defender de um homicídio. É óbvio que é uma brincadeira, mas é porque a questão ambiental em Minas é tão séria, né? E a gente tem uma fiscalização e uma implementação tão grande de estrutura, e eu não vejo isso aqui, né? Eu atuo também em Pão de Açúcar, onde a gente tem, por causa do Rio, né? Então a gente tem uma fiscalização um pouco maior e ainda assim ela acontece em períodos. Então a gente já fica alguns períodos esperando, que é quando o IMA vai, quando o IBAMA vai e quando a Polícia Ambiental vai. Então, eu acredito que a gente esbarraria nesse problema, porque a gente não tem uma fiscalização ambiental efetiva, né? Eu vejo nos processos individuais também vários problemas que a gente teria com a APP, né? Em algumas situações até que eu tenho denunciado a LIDE, porque às vezes a gente tem uma construção que foi toda feita dentro da regulamentação, por exemplo, da época, foi toda autorizada, e lá na frente alguém tem um problema com uma casa, e quando a gente vai descobrir que vai fazer perícia, a gente vê que é a LIDE uma nascente, por exemplo. Então era uma área que teria que ter sido respeitada. Então, pela minha experiência pessoal, eu não acho que aqui seja exemplo de cumprimento das regras ambientais, tá? Tem esse defeito também, porque eu costumo ser bem objetiva, né? E é uma percepção que eu tenho do tempo que atuo em Arapiraca, que só tem 2 anos. Mas estou super aberta
se alguém quiser me mostrar estatisticamente aí essas ACPs e esse táxi relacionados ao meio ambiente, né? Porque inclusive aqui na propriedade rural, por exemplo, dificilmente a gente vê um CAR, né, um CCIR, tudo dentro da legislação. Então, por isso que eu estou dizendo que eu, particularmente, tenho uma sensação, né, não vejo na atuação diária que a gente tenha uma estrutura de fiscalização ambiental adequada como deveria ser. Então, diante disso, essa questão, por exemplo, dessa compensação me preocupa nesse sentido, né? Por mais que a gente tenha pessoas que realmente, né, empresas que jogam dejetos e tudo, que foi uma das propostas do professor de que isso se reverteria em outras formas de compensação, eu não consigo visualizar isso efetivamente por causa desse problema estrutural que eu vejo que nós temos. E aí, o que acontece? Quanto às doenças, aí eu vou voltar nos números. Né? Eu até oficiei a UE, porque eu queria eu não queria ter um número amplo. Esse número assim, quantas pessoas foram mordidas ou se acidentaram, como o bombeiro falou, por uma questão. E aí eu vou fazer um link ainda na sua fala, porque quando a gente recebe, a gente que lida com o problema na prática, quando a gente recebe uma resposta como a do secretário, que eu sei que é o papel dele responder assim, mas é terrível ouvir isso, mas isso não é da minha secretaria. Né? Porque então como vamos resolver? Como vamos juntar, né, as secretarias? Porque para a gente que lida com o problema no dia a dia, a gente nem sabe, né? O senhor vai lá socorrer, doutora, só sabe que foi por um animal. Quando eu defendi aqui, é para que a gente também não encampe um impulsionamento para o SUS, que lá está expresso, que não pode ser financiado pelo SUS. Então a gente iria discutir, chegar com vocês e falar, o SUS vai bancar, não pode. Sim, só decidir. Por isso eu disse que não cabe a Secretaria de Saúde, no caso desse controle dos sadios. Sim, mas assim, eu estou dizendo o embargo como um todo, como é difícil para a gente que está na prática, que aí quando a gente oficia, por exemplo, a gente às vezes não sabe para quem. Aí vocês devolvem um ofício indicando que é para outra secretaria, a gente manda de novo. Então o tempo que a gente perde nessa situação também é grande, porque são muitas leis e são muito... A gente, não vou negar, eu sempre falo assim, que eu não sei por que as pessoas têm vergonha de ter dúvida. Porque várias vezes eu mando para a secretaria errada mesmo, porque a gente não conhece todas as nuances, todo o organograma dessa subdivisão. Então, quando vocês respondem, por exemplo, especificando, não, isso pela lei é ótimo, porque dá uma aula para a gente, então a gente entende, se isso não é do SUS, é da outra secretaria. Mas em termos de prefeitura, se a gente conseguisse um canal em que a gente pudesse tratar isso, né, como um tema único, eu entendo que facilitaria. E aí eu fico pensando assim, nessa questão dos acidentes, e não são só os acidentes, mas, por exemplo, esses incidentes de mordida e tudo. Eu gostaria de saber, né, eu queria que a gente pudesse ter acesso pela UE, por onde fosse, de quantos desses números que são notificados são em decorrência de animais privados, né, que tem o seu humano, e quantos são decorrência desses animais de rua. Então, eu acho que a gente ainda tem um problema estatístico para poder entender os números dessas notificações, porque até onde eu consegui informação, eles não, na hora que fazem a triagem, que recebem essas pessoas, isso não é um ponto que é questionado, se esse animal seria. Então, fica lá. Sem querer atrapalhar a senhora, mas eu busquei um dado que essa multa tem 193 registros envolvendo acidentes entre veículos que têm animais envolvidos, mas não especifica se é animal de rua ou animal, mas fala em duas situações de óbito com grandes animais, que foi gravado no ano passado, ano 2024. E 193 registros de resgate de acidentes envolvendo animais. Mas quanto às mordidas, a gente não tem, por exemplo. Mordida não tem. Porque mordida, por exemplo, para a gente na defensoria, a gente recebe muita gente relatando que foi atacado. Né? Então, assim, esse é um dos problemas, isso que eu acho que em número a gente ainda não tem completo. Né? A gente precisa, de fato, entender para poder separar a responsabilidade. Um dado levantado pelo professor
professor, minha entrada na UEL foram 746 nesse ano de 2020. No total. Isso. Mas não tudo que Pois é, mas aí nós não sabemos o que é responsabilidade de Arapiraca, nem o que é Exatamente. de rua e o que é de animal privado. Felipe, você iria usar, mas vai para ele. Quanto ao Sérgio, muito bom, Sérgio, a grande questão, e a doutora já deu aqui um nó, que a gente não quer jogar nas costas da Secretaria de Saúde. Nós queremos é que o município, seja lá qual for o órgão, é que a gente enfrente o problema, entendeu? E tá aí o Sérgio vai usar a palavra, doutora. Sim, então assim, uma das coisas que eu já tinha até conversado lá na Defensoria, eu já tinha até pedido o Vitor, que é o procurador, que tentasse uma agenda com o prefeito, porque eu já oficiei e já fiz recomendação. Estou até com a recomendação aqui, quem quiser acesso, né, é público, pode pegar depois com a gente lá na Defensoria, mas a gente já tinha feito essa recomendação para o município por causa do tanto de pessoas que nos procuram e o tanto de vídeo que a gente recebe. O pessoal sabe, né, que a gente trabalha na Defensoria, então envia vídeo dessas situações de ataque ou de animais mesmo soltos na rua, e também por a gente receber alguns cuidadores, né, como a Salete, que está aqui, que é da Missão Pets, que eu sei que todo mundo conhece, porque ela costuma, né, aparecer também nas redes sociais, sempre fazendo pedido, e nós, a Defensoria, chegamos até a ajuizar uma CP, porque no nosso entendimento, por mais que o município não tenha obrigação de fazer um repasse para ela de valores, por ela ter esse cuidado com os animais, mas ela acaba fazendo um serviço que seria do município. Então, é onde eu chamo das idiosincrasias que existem dentro do nosso próprio sistema. Eu acho um absurdo a gente precisar de uma ação coletiva para tratar disso, porque se a pessoa está cuidando aí de 100, 200 animais, com recursos próprios, e até brinco com ela, que eu falo assim, solta os animais e filma tudo, que aí na hora eu tenho como entrar com a CP e pedir eliminar, porque aí passa a ser responsabilidade do município, né? Mas ela não tem coragem de soltar. Então, e acho que temos outras pessoas nessa situação também, que acabam cuidando, né? E a gente perdeu nessa ACP, né? O juiz entendeu que de fato o município não teria, legalmente de fato, mas é o que eu disse, o direito nem sempre atinge o bom senso, né? De fato. E aí eu sempre procuro partir do que está acontecendo, da realidade das pessoas. E na realidade das pessoas, fato é que se tem alguém cuidando desse tanto de animal que deveria ser o município que deveria estar cuidando, eu entendo que ela merecia algum tipo de atenção e de contraprestação. Mas isso é no mundo fantástico de Bob, né? Então, o que acontece? O que eu queria nessa reunião era que a gente tivesse, igual a gente tem um 92, um 91, 0800, que a gente tivesse um canal que a gente pudesse ter um contato com alguma secretaria ou com o próprio município, para que, porque a gente percebe que tem movimentos, às vezes, em bairros. Quando eu fiz a recomendação, inclusive, eram líderes comunitários de 2 bairros específicos que constantemente estavam lá na Defensoria. Então, o que eu tinha tentado pedir é que a gente pudesse ter uma validação do município, quando a gente levasse essa informação do assistido, para que ele pudesse ter um agir imediato, pelo menos nessas áreas que a gente tivesse com uma demanda muito grande, com um número de denúncias de ocorrência muito grande. Então, hoje, a minha preocupação maior, desviando até um pouco, não me sinto apta ainda para entrar nesse tema, para a gente entender, acho que o projeto do professor, a gente realmente precisaria dividir em etapas para a gente poder entender toda a questão financeira e contrabalancear com toda essa situação posta que a gente tem hoje, de inúmeras associações, e eu acho que a gente ainda tem soluções mais criativas que também podem ser pensadas, especialmente por essa casa, e pelo município. Porque, por exemplo, nós temos muita gente que paga ISS. Essas pessoas que abrigam também,
que precisam, às vezes, de residências maiores e mais caras, que pagam um IPTU maior. Então, eu acho que existe assim, um âmbito aí de discricionariedade em que, às vezes, essas pessoas fossem estimuladas a ter aquelas que têm algum tipo de iniciativa, que elas possam ter uma isenção ou um abatimento proporcional em relação a algum tipo de tributo que ela deva ao município, por exemplo. Porque seria uma forma do município dizer assim, ó, você está contribuindo para cá, então eu vou contribuir para aí também. Né? E eu acho que talvez seja uma possibilidade de alguma efetividade. E uma outra questão, que aí eu acho importante a gente conversar com o Ministério Público, é porque eu até tinha já oferecido a algumas pessoas para dar o modelo do edital, porque eu acho que essas associações que estão zeradinhas, né, eu acho que a gente precisa tentar que as transações penais e os AMPPs que são assinados na Justiça, que eles sejam revertidos, porque eu fiz uma conta uma vez aí com a Salete, que se ela conseguisse, por exemplo, que um dia da semana, nas preliminares, todo mundo que fez uma transação penal, que geralmente é de um salário de 2, que esses valores fossem revertidos também para essas pessoas que já cuidam, né, eu acho que isso também, para validar essa situação que a gente tem hoje, seria alguma possibilidade. Né? Então, o que eu deixo aqui hoje, para ser bem objetiva, é o seguinte: quanto ao projeto do professor, eu acho que a gente precisa, de fato, discutir toda essa questão de custos e discutir essa questão do modelo de canil. Né? Porque, como eu disse, não necessariamente, não tenho nenhuma outra, né? Talvez o projeto, por ser visionário e tudo, a gente não está ainda também acostumado a fazer esse cálculo e essa conta. Então, acho que a gente precisa aprofundar, entender melhor o detalhamento das fases desse projeto, como que seria essa implementação, mas entendo que a gente precisa olhar para isso. Né? Eu sou uma pessoa que, de cara, eu digo não para quase tudo, porque o não me faz pensar, né? Pensar no sim. E quando eu digo sim, eu relaxo, né? Eu abro a guarda. Então, eu gosto de dizer não e de olhar, como mineira, eu olho para tudo sempre um pouco desconfiada, inclusive para as minhas escolhas, para poder buscar ter dados que me amparem a escolha que eu vou fazer. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o projeto com cuidado, sim. Mas eu acho que a gente precisa pensar, né, para além do projeto hoje, já que o objetivo de todo mundo que está aqui é encontrar uma solução, não interessa, né, a ideia de quem que vai prevalecer. Eu acho que é a construção realmente conjunta. Mas acho que a gente precisa pensar numa solução imediata para que a gente não tenha mais uma ação civil pública ineficaz. O que eu vou fazer? Vou. Mas na maioria das vezes, o que acontece na CP? Vem a outra parte e diz que está cumprindo. Aí ela traz a estatística: não, mas eu já recolhi 500. Tá, beleza, mas os que não recolheu? Né? Então, assim, aí você, como é que eu provo o fato negativo? Né? Como é que eu provo que não está fazendo? Então, não é tão simples. Então, vai acontecer? Talvez aconteça a CP, mas a gente vai ter efetividade? Não. Então, acho que é um momento de quem está aqui, independente da secretaria que é, mas que representa o município, né, busque aí essa recomendação lá dentro do SEI e dentro foi entregue também em mãos, para que a gente possa ser convidado a analisar isso, qual seria o projeto imediato. Né? A gente teria como ter um canal com a prefeitura que, nesses momentos em que houvesse esses ataques ou essas denúncias mais recorrentes de determinadas localidades, né? Tem uma senhora mesmo que ela recolhe, anda com os animais na rua, né? Que constantemente pessoas próximas a nós são atacadas, né? O meu personal esses dias agarraram na bicicleta dele e ele passou um aperto danado para poder se soltar, porque a cada dia ela anda com mais animais ali ao redor, e isso é público e notório para todo mundo que reside em Arapiraca. Né? Então, essas questões emergenciais são uma preocupação, porque eu acho que isso evitaria
o acúmulo que a gente acaba tendo na saúde, tudo de algo que a gente poderia tratar na causa. E eu acho que a gente precisa pensar no caso dessas, dessas pessoas ou dessas associações que já realizam alguma fonte de cuidado. Como é que a gente vai ter um controle sobre essa gestão, sobre a legalidade de tudo, mas também dar outros recursos para que essas pessoas tenham capacidade de continuar cuidando e fazer o que o município teoricamente estaria fazendo, até que o município possa avocar para si novamente, por exemplo, se o município faz o que o professor está propondo, então a gente teria uma resolução, ele poderia avocar para si novamente a titularidade do cuidado de todas essas pessoas e associações que estão cuidando. Eu tenho certeza que essas pessoas, se o município estivesse fazendo, elas não iam querer fazer, Faz porque geralmente tem um amor muito grande, um cuidado muito grande e acabam se dedicando excessivamente àquilo. Então, é isso, Meu convite é para que a gente pense nessa situação que já está posta, que enfrente o projeto com um olhar crítico e também prático, no sentido de valores e no sentido de se, a longo prazo, se isso realmente seria uma solução que a gente conseguiria manter. E eu acho que o ponto mais difícil, que é difícil em tudo, que é difícil em todos os temas de tutela coletiva, é o ponto também da conscientização. Porque lá em Minas, por exemplo, a cidade que eu moro, a prefeitura ela sai mesmo com os caminhões e ela divulga amplamente isso e ela faz todo esse projeto de castração e também para poder dar as vacinas e tudo, ela faz isso regularmente. Então a gente não tem lá na minha cidade, por exemplo, essa questão mais, mas foi uma ação basicamente dessa conscientização, e da prefeitura dar o recurso também com esses caminhões, que vão com o veterinário e tudo, e ensinam, já dá a medicação para você tratar o animal e voltar para a revisão dali a alguns dias. Então, acho que a gente precisa pensar em dois pontos. O projeto é importantíssimo, mas acho que o mais importante é a gente pensar nessa situação emergencial que a gente tem hoje. Qual seria um plano imediato de solução parcial, pelo menos, do conflito. É isso, obrigada. Ok, obrigado, professora. Eu queria passar a palavra para o Felipe, presidente da Secretaria do Meio Ambiente, porque tem uma pergunta do vereador Wellington. Perfeito. Bom, pessoal, bom dia. Antes de me descrever, Daniel, eu estou de uma camiseta social verde, eu estou de óculos, eu tenho 1,77, 85 quilos, o que mais? Sou pardo. E não menos importante, eu estou usando um colar preto, que é formado pelos pelos de uma husky siberiana que eu tinha, que faleceu no ano passado, em decorrência de uma forte doença do carrapato. Então, enfim, essa pauta do direito animal para mim é muito importante. Mas eu queria ir do início até o fim, até chegar no questionamento do Wellington, porque tem muitos pontos aqui que eu anotei e eu gostaria de abordar. Bom, antes de tudo, professor, parabenizá-lo pela sua iniciativa. Eu acho que o senhor está trazendo uma dor que é muito relevante, que é muito importante. Que se não houvesse, não houvesse realidade, a gente não teria movimentado toda uma audiência para isso, Então, acho que é importante, mas eu comungo de muitas das, inseguranças que outros membros aqui dessa casa já levantaram. Eu acho que hoje o senhor pensa um projeto que está muito mais voltado a essa dor que o senhor sente, mas que ainda está muito abstrato. Eu sinto que a gente tem que pensar hoje formas de financiamento, a gente tem que pensar governança, quais são os objetivos, onde seria, todos esses detalhes têm que estar, na ponta do lápis mesmo. Porque hoje, no município, é assim que a gente faz, Toda política pública ela tem que nascer com início, meio e fim. Tem que entender quais são os princípios que norteiam, qual é o objetivo que a gente quer chegar, quais são as fontes de financiamento, o cronograma de execução, tudo isso.
E aí eu entendo que, enfim, o senhor, como sociedade civil, está trazendo uma dor. E aí cabe, muitas vezes, ao poder público, enfim, tentar pensar e equacionar isso. E eu acho que existe validade. Eu queria dizer que, assim, essa questão, o senhor deu até uma opção ao longo da sua fala sobre o uso de taxas, multas, percentual do ISS como forma de financiamento. Veja, a gente não pode contar com taxas ou multas como fonte de financiamento. Não existe lastro orçamentário fixo, porque a gente multa quando acontece um crime ambiental. Então é muito mais um ato provocativo, não é um FPN, um IPTU, que mesmo com, enfim, quando não se paga o IPTU em sua totalidade, mas você já tem uma previsão de quanto você vai ter no município disponível naquele ano. Então multa, TAC, compensação ambiental, a gente não tem como usar isso como lastro financeiro de uma política pública, porque, enfim, a gente não pode contar, é futurologia. Claro, pode ser você conseguir, por acaso, um TAC considerável, enfim, mas é futurologia. Eu não acho que tenha lastro orçamentário nesse sentido. Então, esse é um ponto. Então, eu também queria entender um pouco do senhor essa questão do local. Como hoje se daria essa governança desse local, né? É uma doação? É uma concessão? Quem ficaria, enfim, com a tutela de fato? É a prefeitura? É um convênio com uma associação? Eu acho que tudo isso tem que ser fechado. E se sim, quem mais estaria nessa governança? A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, que o vereador Bravazin trouxe, que lida hoje estadualmente com essa questão do direito animal. Então, enfim, eu acho que tem muitos pontos assim que a gente ainda precisa fechar para ter uma política pública de fato. Aí eu acho que esse é um ponto. Além disso, foi falado também muito sobre a questão da fiscalização. A amiga defensora, a sua Brígida, né? Gente, é muito importante assim vocês entenderem o que hoje funciona na fiscalização ambiental na nossa SEDUMA. A fiscalização ambiental, ela tem como escopo pensar mudança de uso e ocupação do solo, poluição ambiental, lançamento de resíduos, coisas que realmente mudam os aspectos urbanos da nossa cidade. Esses são o nosso escopo de atuação. Então, vigilância sanitária não é com a gente.